Olá, colegas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sejam todos muito bem-vindos a esta primeira capacitação que eu estou ofertando no ano de 2024. Agradeço a você antecipadamente por estar aqui comigo, por estar buscando o seu aprimoramento e seu desenvolvimento. A capacitação, ela traz para vocês 2 vídeos, o módulo 1 e o módulo 2. Este é o módulo 1. Na sequência, irei disponibilizar o módulo 2. Junto com ele, segue estes slides, para que vocês tenham ele arquivado, e também o modelo dos instrumentais que eu irei comentar com vocês aqui no decorrer da minha fala. E, claro, no final, o certificado de 20 horas, porque seriam 2 noites de capacitação. Então, convido todos vocês a abrirem as suas mentes, estarem atentos, porque os conteúdos, eles já estão postos, toda a tratativa aqui colocada nos slides, eles já estão em documentos, em instrumentais, em normativas, porém, eles estão aqui de uma forma mais sucinta, que traga para vocês o que é de mais importante neste momento atentar para vocês que estão hoje atuando no serviço de convivência, seja como técnico, seja como educador, oficineiro, professor, enfim. Então, vamos lá discutir sobre serviço de convivência. Quando nós falamos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós precisamos atentar a algumas questões. Como vocês podem observar no desenho do slide, ele traz alguns balãozinhos. Então, que o serviço de convivência, ele é um serviço da proteção social básica do SUS. Então, o serviço de convivência, ele é ofertado através da assistência social básica, É da básica. Sendo da básica, o que a gente entende? Para que o usuário chegue até nós, seja criança, adolescente, idoso, a família dele, o responsável da família, precisou chegar primeiramente ao CRAS, por uma demanda de solicitação de um benefício, um cadastramento, enfim. E lá, o técnico no CRAS, atendendo este representante da família, entendeu da necessidade de não só fazer o acompanhamento desta família através do PAIF, mas também que os componentes desta família, seja crianças, adolescentes, idosos, sejam encaminhados para o serviço de convivência, que em paralelo ao trabalho que vai estar sendo feito no PAIF, acompanhando esta família, também de modo específico, por faixa etárias, também estaremos trabalhando, fortalecendo esses entes da família. Então, se esta família que procurou o CRAS, que vai ser inserido no acompanhamento do PAIF, possui crianças, a técnica, o técnico, ele vai entender se é importante também estar inserindo esta criança no serviço de convivência, se possui adolescentes, idosos, enfim. O que a gente precisa saber? Que a porta de entrada é o CRAS, e que o encaminhamento para o serviço de convivência, ele precisa vir via CRAS, porque uma vez que está sendo acompanhada a família, também se acompanha esses componentes da família. O caminho inverso é perigoso, precisa ser muito bem trabalhado entre a equipe técnica do serviço de convivência e o serviço de convivência e o técnico do CRAS, para realmente fazer essa avaliação se existe a necessidade de inserção desta criança, deste adolescente, deste idoso, Mas precisamos entender que uma vez que esta pessoa está inserida no serviço de convivência, entende-se que a sua família também está sendo acompanhada no PAF. Então, por isso, ser um serviço da proteção social básica, porque é na básica que nós temos o PAIF, que é o acompanhamento da família, e temos esses braços, essas ramificações que são os serviços de convivência, certo? Como eu já citei, no próximo balãozinho ele fala que é complementar ao PAIF, o que eu já havia falado. Ele tem um caráter preventivo e proativo, então, o porquê de estar sendo inserido no serviço de convivência, no sentido de prevenção e proatividade, e também defesa e afirmação de direitos, e também enfrentamento a vulnerabilidades. Porém, isso é muito amplo,
né? Não se resume a este desenho. Então, aos poucos, agora nós vamos esmiuçando um pouco mais para entendermos sobre serviço de convivência. Então, ele coloca que o serviço ele é realizado em grupo, né? E o grupo pode ser definido por um conjunto de pessoas. Então, no serviço de convivência, nós temos grupos. Grupos de crianças, grupos de adolescentes, grupos de idosos, grupos de mulheres, né? Então, atendidos em grupo. E o serviço se dá com o grupo, se desenvolve para o grupo. Que ele também é organizado a partir de percursos. Então, o percurso diz respeito ao caminho a ser trilhado para alcançar os objetivos do grupo, por meio de atividades no decorrer de um período determinado. Então, o percurso é o tempo, o período que esta pessoa inserida no serviço de convivência vai percorrer, permanecer conosco, né? Para que seja trabalhado os objetivos do serviço de convivência. E mais para frente eu vou dizer para vocês quais são esses objetivos. E eles são trabalhados por meio de quê? De atividades, diversas atividades, né? Desde uma atividade escrita, uma roda de conversa, a produção de um cartaz, né? Então, são N atividades utilizadas no serviço de convivência para trabalhar os objetivos do serviço. E é no decorrer de um período determinado. Então, este determinado, abre-se um parênteses. Se o PAIF trabalha com a família por 6 meses, e a família da dona Joana, a equipe técnica sentou, dialogou e entendeu que já existe a possibilidade de desligamento da dona Joana, da família da dona Joana, do PAIF, certo? Então, eles vão dialogar com os técnicos do serviço de convivência, informar que está sendo está tendo a possibilidade de desligamento da família da dona Joana, e se os técnicos do serviço de convivência também entendem que aquelas crianças, né, da família da dona Joana também poderiam ser desligados. Ok, todos os técnicos em comum acordo, desliga-se a família. Por algum motivo, a dona Joana pode ser desligada do acompanhamento do PAIF, porém o técnico do serviço de convivência entende que ainda é importante manter por mais algum período aquela criança da família da dona Joana. E tudo bem, né? Desde que muito respaldado, muito bem justificado, né? Então, em comum acordo, entendendo sobre isso, mantém-se a criança ainda acompanhando por mais um tempo, sem que a família seja acompanhada. Ou desligando a família e todos os entes que forem encaminhados para o serviço de convivência. Tudo depende muito da avaliação técnica nos serviços, tanto do técnico PAIF quanto do técnico serviço de convivência. Também coloca aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com o seu ciclo de vida. Então, promover acesso ao conhecimento a partir de diferentes estratégias, de acordo com a faixa etária, em cada percurso, para possibilitar diferentes e progressivas aquisições aos usuários, certo? Então, ele já coloca aqui que são aquisições progressivas, né? Então, nós vamos receber, por exemplo, este adolescente de uma forma, vamos avaliar como ele está, ele passará por um processo, um período, um percurso conosco, né, e faremos uma nova avaliação, para entendermos se houve progressão, certo? E eu vou, mais à frente, também falar sobre esta avaliação e disponibilizar um modelo de instrumental de avaliação. E também aqui ele coloca ciclo de vida. Então, da importância de atendermos por faixas etárias, crianças, adolescentes, né, jovens, grupos de idosos, grupos de mulheres. Nada impede de também fornecermos, pensarmos, propiciarmos encontros intergeracionais. O que seria isso? Seria um trabalho desenvolvido que traz as crianças para trabalhar junto com os idosos, né? Mas isso em uma oportunidade ou outra, né, que são os grupos intergeracionais, mas
que fique certo que o mais importante é por faixas etárias, porque são grupos que pensam, estão na mesma fase de desenvolvimento, os mesmos entendimentos, né, as necessidades muito próximas, o nível de desenvolvimento de criança é diferente de um adolescente, né? As tratativas e temáticas de criança são diferentes das tratativas e as temáticas dos adolescentes, mas nada impede de eu trabalhar com as minhas crianças, trabalhar com os meus adolescentes, por exemplo, pensando na participação e o exercer a cidadania desses adolescentes, a construção de jogos com materiais recicláveis. Então, estou trabalhando com o meu adolescente a autonomia, a participação cidadã, né? Trabalhar para o outro, em prol do outro, fazer para o outro, junto, atrelado à reflexão, né, da importância de nós cuidarmos do meio ambiente, né, o descarte correto e a reutilização de materiais recicláveis, certo? E, num segundo momento, eu levo esses adolescentes para o serviço de convivência que atende crianças. E lá eles vão realmente exercer essa cidadania, que é, né, eles organizarem e coordenarem as atividades ali com os jogos, né, com os brinquedos de material reciclável com as crianças. Então, as crianças vão brincar, vão se divertir, interagir de uma forma lúdica, né, porém, todo um trabalho que foi feito antes com os adolescentes. Então, este momento que eles estão juntos é um encontro intergeracional. O serviço de convivência, ele coloca que pode ser realizado quando? Então, em dias úteis, feriados ou finais de semana. Normalmente, o que eu tenho percebido que estes encontros têm acontecido em dias úteis. O outro tópico, com frequência sequenciada ou intercalada, de acordo com o planejamento prévio. Então, eu tenho percebido que em muitos municípios, principalmente a criança, tem se enfatizado trabalhar a semana toda. Então, a criança, ela frequenta ou a manhã de segunda a sexta-feira, ou a tarde de segunda a sexta-feira. O adolescente, em alguns locais também, né, tem se priorizado trabalhar todos os dias da semana, mas isto não é o que realmente precisa acontecer. Se puder, melhor. Quanto mais, né, eles estiverem junto de nós no serviço de convivência, maior a aprendizagem, maior o trabalho com eles, né, retirando eles de ambientes que talvez não fossem tão saudáveis para eles estarem, certo? Mas não precisa ser. Então, pode ser ofertado 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez a cada 15 dias. Então, depende muito, né, da disponibilidade do município em questão de espaço, questão de RH, e enfim. Uma coisa que ele não abre mão é que o serviço tem que ser ininterrupto. E eu coloquei ali do lado o período de férias escolares, porque o serviço de convivência ele não pode parar nesses períodos, né? Se é ininterrupto. Então, precisa de uma organização, gestores, no sentido de nós avançarmos nisso, para que não chegue novembro, dezembro, o serviço para, né? E aí começa a dar continuidade no próximo ano. Não. É justamente neste período de férias escolares que é mais importante ainda que essas crianças e esses adolescentes tenham onde estar, né? Porque eles têm, não são todos que viajam, não são todos que têm o familiar junto em casa. Então, a rotina de casa do familiar, ela permanece da forma como sempre foi, né? E a diferença é que agora esta criança, esse adolescente, está em férias escolares. Então, daí da importância, né, de que pelo menos ele esteja conosco 4 horas ou 3 horas diárias. Não parar, certo? Ele deve ser realizado com turmas, de acordo com o ciclo de vida, que é uma coisa que eu já citei, e com percurso definido de acordo com eixos e subeixos. Mais para frente, eu vou esmiuçar sobre eixos e subeixos. Qual que é o objetivo do serviço de convivência?
Então, um dos objetivos é complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, certo? Então, cabe aqui muito falar, né? Ele complementa o trabalho com a família, aquilo que eu já disse, que eu já comentei, né? Que tem como objetivo prevenir a ocorrência de risco social e fortalece tanto a convivência familiar quanto comunitária, né? Como? Através das atividades, das temáticas, das campanhas, dos assuntos que serão abordados e trabalhados pelos técnicos e educadores enquanto este usuário estiver no serviço. Coloquei ali o desenho para ficar bem claro, né? Vou reforçar novamente. Então, via CRAS, família atendida, entendendo da necessidade de inserção no PAIF e também para as ramificações que são em serviços de convivência. E a importância aí, né, da comunicação, do diálogo das equipes sobre, né, a vivência desse usuário no serviço. Né? Equipe CRAS alinhada com a equipe do serviço de convivência. O outro objetivo que ele coloca é prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial da pessoa com deficiência. Então, assegurando o direito à convivência, né? Convivência familiar e comunitária. Tirar essas pessoas que estão em isolamento, que estão à parte, né, para que elas também se incluam e venham fazer parte, né? Outro objetivo também é promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social e de assistência social nos territórios, né? Então, quando a gente fala de rede de proteção social, a gente, né, é amplo o nosso pensamento, pensarmos que realmente uma rede, né? Então, este adolescente que está sendo atendido na assistência social, se tiver demanda, ele também precisará ser atendido pela educação ou ser encaminhado para a saúde, né? Trabalhar em rede. Oportunizar o acesso a informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários, né? Então, esse é um objetivo também. E ali eu coloquei para vocês como exemplo, por que vocês não pegarem essas crianças, esses adolescentes, e levarem eles para conhecer a Câmara da cidade, Câmara de Deputados da cidade, vereadores da cidade, né? Ouvir os vereadores, conhecer esse espaço, entender por que existe, qual a sua finalidade, em prol dele, o que ela oferta, o que os vereadores, né, ofertam em prol dele, do usuário, da família dele, né? Ali a foto mostra isso, uma educadora que levou, né, os adolescentes para conhecer este espaço. Também como objetivo, possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas, de lazer, com vista ao desenvolvimento de novas sociabilidades, né? Então, não ficar somente em oficinas, né? O futsal, o artesanato, a dança, né? Mas em paralelo à temática que você está trabalhando, conversando, ligar, com outras atividades. Então, aqui, por exemplo, a educadora estava trabalhando o Dia Nacional do Livro. E aí, o que ela fez? Ela levou as crianças para conhecerem a Biblioteca Municipal. Eles puderam conhecer o espaço, né, entender como que funciona, já fazer a sua carteirinha para empréstimos, né, já saíram de lá podendo, né, realizar empréstimos para leituras. Então, eles conhecem que esse espaço é deles, eles podem usufruir disso, e já saem de lá com o documento que possibilita que eles participem ativamente disso, né? Semana da Cultura, a educadora levou para conhecer a Casa de Artes da cidade, né? Visualizar, entender, conhecer um pouco mais sobre o município através, né, dos materiais que lá tem, que continham.
Também, aniversário da cidade, ela levou para eles conhecerem os pontos turísticos da cidade. Muitos deles conhecem, mas não passaram por lá, não vivenciaram. Aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, no meu município, nós temos um bonde aéreo, bonde aéreo. E aí, muitas adolescentes conheciam, sabiam do bonde aéreo, mas nunca puderam entrar, nunca puderam, né, fazer a travessia sobre o rio. E aí eles puderam experimentar isso, né? Foi muito bacana esse ter acesso a lugares que eles pensam que talvez eles não poderiam adentrar. E ali embaixo ele coloca de favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, né? E ali nas fotos, o que a gente colocou? Então, os idosos, né, têm um grupo de coral, e eles foram fazer uma apresentação para os adolescentes no serviço de convivência que atende adolescentes, né? Em contrapartida também, a educadora levou os adolescentes no dia que acontece o baile no Centro de Convivência dos Idosos, e eles puderam, né, conhecer, ouvir um pouco da música que esses idosos gostam, que esses idosos dançam, né, experimentar estar junto, né, essa partilha, este momento de interação. Então, aqui, né, listado alguns objetivos com alguns exemplos. Vocês já fazem isso nas suas cidades com seus serviços de convivência? Vocês trabalham de acordo com esses objetivos? Desenvolvem atividades iguais, parecidas ou melhores que estas? Agora, eu vou convidar para vocês falarmos um pouquinho sobre a composição da equipe e suas atribuições. Então, que fique claro que o serviço de convivência, para que seja um serviço de convivência e ele possa funcionar, nós precisamos ter técnicos e educadores, né? E aí nós podemos ter uma equipe maior, conforme a disponibilidade de cada município. Então, nós podemos ter mais de um técnico, como também mais de um educador, podemos também ter oficineiros, professores, muitos locais também agregam estagiários, auxiliares sociais e afins, né? Mas é importante pensar que, para início, né, de início, precisamos pensar que temos que ter um técnico de referência e educador. O técnico de referência, comumente nós encontramos assistente social, psicólogo e pedagogo, né? Normalmente são esses que estão à frente no serviço de convivência como técnico. Então, este técnico, ele precisa ser de nível superior. Ele integra a equipe do CRAS para ser referência aos grupos do serviço de convivência, né? Integração. Então, aquilo que eu falei, pode ter o técnico lá no CRAS, né, e ele ser a referência para o serviço de convivência, como eu posso ter um técnico de referência somente no serviço de convivência, né? Seria o ideal. Que aí, técnico de referência do serviço de convivência, conversa e troca informações com o técnico do CRAS, que acompanha a família, né? Então, é sempre esse, a referência. Ele acompanha, né? O que ele acompanha? O que o técnico no serviço de convivência acompanha? A execução do serviço. Como se dá o exercício no dia a dia, das atividades, dos encontros, né? A toda a dinâmica que acontece. Ele também participa. O ideal é que ele também participe dos planejamentos das atividades. Pode o educador fazê-lo? Pode. Mas, se tiver o técnico junto, melhor ainda. A qualidade de trabalho, de oferta, será melhor, né? E ele também assessora, né? Quem ele assessora? O educador social. Então, é importante que este técnico do serviço de convivência, ele esteja em constante contato com o técnico do CRAS, né, que está acompanhando a família, e também junto dos educadores que estão desenvolvendo as atividades com estes entes da família, né? Então, ele faz esta intermediação, né, no sentido de acompanhamento,
né, para verificar como está o andamento e também de ofertar suporte para este educador social. Um educador social que inicia no serviço de convivência, ele precisa de apoio, ele precisa de alguém norteando, orientando, mostrando como deve ser, né? E aí entra o técnico, nesse sentido de ajudá-lo, né? Também durante todo o processo. O educador, ele não pode estar sozinho, assim como o técnico também não, né? Então, um trabalho em equipe. E ele assegura na prestação do serviço a aplicação do princípio da matricialidade sociofamiliar. Vamos mais a fundo nessas atribuições do técnico de referência. Eu destaquei ali, conhecer. Então, um técnico, ele precisa conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco das famílias, né, entendendo suas potencialidades do território, né, que estão abrangidos pelo CRAS. Ele precisa acolher os usuários, ofertar informações sobre esse serviço, ele realiza atendimentos particularizados, realiza visitas domiciliares para as famílias que estão referenciadas ao CRAS, importante destacar, desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território, contribuir tecnicamente para a oferta do serviço, né, tendo em vista as diretrizes nacionais dentro das suas atribuições específicas. Ele também faz o encaminhamento dos usuários ao serviço de convivência, participa da definição dos critérios de inserção e desligamento dos usuários no serviço e assessora as unidades que desenvolvem o serviço de convivência no território, né? Então, aquilo que eu falei, muitos serviços de convivência têm o técnico junto, como, né, muitos serviços de convivência são ofertados em determinado local e o técnico de referência está lá no CRAS, né? Mas acompanhando, né, fazendo este acompanhamento, está junto. Também, ele coloca aqui, assessorar tecnicamente os educadores, né, para que desenvolva as atividades conforme os eixos que precisam ser trabalhados, né, acompanha esse desenvolvimento do grupo, através de como, né, reuniões, ele pode realizar reuniões semanais e ouvir ali da equipe como está, né, o atendimento a esses usuários, o que precisa alterar, o que precisa manter, né, quais são as situações pontuais que aconteceram, que demanda dele técnico um encaminhamento, um contato com o CRAS ou com a rede de apoio, um encaminhamento para a saúde, né, uma conversa com a educação, enfim. Manter o registro do planejamento também do serviço no CRAS, né? Então, uma vez junto com o educador feito esse planejamento, manter arquivado, isto é um documento que diz como nós estamos trabalhando, né, como nós pretendemos trabalhar, como nós trabalhamos, né, e é uma prestação de contas do que vem sendo realizado no decorrer daquele ano. Então, precisa ter arquivado para conhecimento daquele que precisar solicitar. Também avaliar com as famílias os resultados e impactos do serviço de convivência, porque a avaliação para desligamento, ela não pode acontecer somente a discussão do técnico do CRAS com o técnico do serviço de convivência e educador, mas também deste técnico com a família, né? Se existe interesse em manter, se quer desligar mesmo, né? Se já se sente preparado, né? Então também ouvir, né, dessa tratativa, ter essa escutativa e inserir também este usuário que está frequentando o serviço de convivência nestas tomadas de decisões de manter ou desligar, certo? E também garantir que as informações do serviço de convivência sempre estejam atualizadas no SISC. Alguns locais é de demanda do técnico, alguns locais é da demanda de alguém da vigilância, e em alguns locais isso é de competência da gestão, né? Então, assim, existe uma diversidade nisso, mas que ele precisa ter as informações com ele, sim, né? Mas aí o acompanhar e lançar no SISC, às vezes aí
existem esses diferenciais, certo? Uma vez que a gente fala do técnico, a gente também fala do educador, ou em alguns locais conhecidos como orientadores sociais. Então, é um profissional com no mínimo nível médio, né? Então, concurso, quando ele vai prestar o concurso, para ele, né, se inscrever, pede o mínimo nível médio, né? Conforme a resolução do Conselho Nacional da Assistência Social 9 de 2014. Então, o educador, ele é o mediador dos grupos de serviço de convivência, e a atuação dele é constante junto aos usuários. Então, é importante pensar que quem está lá na linha de frente, quem vai interagir e realmente desenvolver as atividades é o educador, mas nada impede que o técnico também, né, em parceria com seu colega educador, também faça momentos de estar junto, né? Ele pode ajudar o colega, por exemplo, o educador está falando sobre a temática trabalho infantil, que é agora, né, o que nós estamos vendo no mês de junho, e aí o educador não se sente tão seguro para falar sobre isso, né? Então, o educador ele vai trazer vídeo, ele vai realizar algumas dinâmicas, ele vai fazer a produção de algum material de artesanato, né? Mas falar especificamente sobre o trabalho infantil, ele não se sente tão seguro. E aí, em parceria com seu colega técnico, né, neste momento que ele planejou, este técnico também vai junto ao grupo e faz essa roda de conversa, faz essa fala sobre isso, né? Então, a responsabilidade é do educador, mas nada impede também da colaboração do técnico para desenvolver atividades, seja junto ou seja em momentos separados. E ali ele vem alguns tópicos. Então, desenvolver atividades socioeducativas e convivência e socialização visando atenção, defesa e garantia de direitos. Então, que fique muito claro né, para os educadores que nós, sim, somos responsáveis, né? Somos responsáveis em garantir, né, na defesa e garantia do direito das crianças, adolescentes e, enfim, todos os outros grupos que existem, certo? Então, nós temos que trazer para nós esta responsabilidade. E aí fica um pouco mais pesado, né? Eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar para que realmente eu tenha isso de fazer a defesa e garantia de direitos. Organizar, facilitar oficinas, desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades ou na comunidade. Então, aqui é tudo, né? Então, planejar, é o educador sentar à frente de um computador, né, de um notebook, pesquisar, procurar, né, materiais para enriquecer aquela temática que ele vai desenvolver lá com os seus usuários, né? Aí ele pode pesquisar, programar quais vão ser os dias, cada dia qual atividade ele vai realizar, né, quais os materiais que ele vai precisar. Existem locais que temos os oficineiros. Então, o educador ele fica responsável somente para as atividades socioeducativas e depois, as crianças, os adolescentes, os idosos, eles vão para as oficinas, que fica a cargo, responsabilidade de cada oficineiro. Existem locais que não têm o oficineiro, né? E aí o educador precisa inteligentemente pensar que ele também tem que fazer várias formas de atividades para manter a atenção e a participação dos usuários. E aí, se ele tem conhecimento, um pouco de facilidade, ele pode inserir algumas oficinas, sim, de acordo com aquilo que ele sabe. Então, se o educador, por exemplo, ele tem um conhecimento de arte, ele pode agregar junto à temática que ele está trabalhando algo que seja de arte, ou de dança, ou de atividade recreativa, né? Que ele fique confortável fazendo e que ele entende que, né, é melhor, porque é uma qualidade maior, é uma diversidade maior para aqueles usuários. Nós sabemos, precisamos ter esse entendimento, que as oficinas que acontecem no serviço de convivência, elas são atrativos, elas não são atividade
Sim. Então, elas são atrativos para que nós possamos trazer este usuário que é público prioritário e precisa estar lá, despertar o interesse dele, né? E uma vez que ele venha pela oficina, mas nós também, atrelados a essas oficinas, podemos desenvolver o trabalho socioeducativo, né? Então, por exemplo, eu posso ofertar futsal, né? E o adolescente, ele, num primeiro momento, né, não desperta o interesse dele quando o assistente social convida ele e coloca para a família desse espaço que ele pode frequentar, ele não diz assim, eu quero participar das atividades socioeducativas, ele vai dizer, eu quero participar do futsal, e perfeito. Porém, né, inteligentemente, nós vamos trabalhar com este adolescente de que ele precisa atrelar junto a este futsal também momentos que eles permanecerão numa sala, farão algumas atividades escritas, desenhos, dinâmicas, algumas discussões, né? E aí, né, ele faz a atividade socioeducativa e depois ele é liberado para fazer as atividades de oficinas, ou vice-versa, né? Então, as oficinas, elas são atrativas para trazê-los e mantê-los, né? Porém, o foco maior é neste desenvolvimento dessas conversações de cunho socioeducativo, que é feito pelo educador. Também coloca acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades, né? O estar junto, o acompanhar, né? Estar ali todo momento. Também apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos, culturais, e aqui eu vou abrir um parênteses, educadores, vocês são fundamentais para que o serviço de convivência aconteça, tá? Então, empodere-se disso, tá? Não deixe que os técnicos ditem para vocês que vocês precisam fazer algo que não demanda, né, das atribuições de vocês, tá? Então, assim, colegas que têm, né, a grata participação, né, de trabalho junto com colegas técnicos que também entendem, se atualizam, se aprimoram, né, vai ser mais fácil você desenvolver as suas atividades, porque ambos têm o conhecimento, né, das reais atribuições de cada um, e que um agrega o outro, né, mas não é um a mais nem um a menos, é juntos. E precisa desta união de equipe, porque o foco tem que ser na oferta do melhor trabalho para o usuário. Então, eu sozinha, educador, posso fazer algo bacana? Posso, mas junto dos meus colegas técnicos fica melhor ainda, né? Eu não sobrecarrego e nem os meus colegas se sobrecarregam, né? Tendo muito claro a atribuição de cada um. Outra coisa, importante você, educador, entender que em muitos lugares ainda vem o educador como o fazedor do manual, aquela pessoa que vai fazer somente a parte manual. Entende-se que o educador não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa planejar, não precisa buscar, estudar, ter tempo de planejamento, né? Então, não é isso, né? Nós não estamos lá, os educadores não estão lá somente para receber ordens, eles também contribuem, fazem parte de, né? Precisam trazer, sim, né, aprimoramento, conhecimento, e muitos colegas que vão estar assistindo isso é justamente assistindo esse slide porque precisa melhorar e quer melhorar, e parabéns por isso, porque precisamos evoluir, não podemos parar, precisamos estar em constante aprendizagem, mas, né, que saibamos a atribuição de cada um e que juntos, cada qual nas suas atribuições, podem desenvolver um trabalho melhor dentro de um trabalho em equipe. Muito cuidado para que o educador não se transforme nos espaços como somente um organizador de eventos, né? Então, ele maio laranja, aí é o educador que vai fazer o cartaz, é o educador que vai produzir o convite, vai fazer o mural, vai fazer os balões, vai fazer os recortes de EVA, vai fazer os recortes de TNT, vai produzir a lembrancinha, né? E ele fica nisso, né? Trabalho manual. O educador, ele precisa estar lá com o usuário, dizendo para o usuário o que é violência, quais os tipos de violações que esta criança está sendo colocada, né? Quais os tipos de abuso, quais os tipos de exploração,
Ele precisa estar dialogando com essas crianças, com esses adolescentes, dizendo a eles que eles têm direito a expor o que eles estão passando, sentindo, onde eles podem, os canais de denúncia que eles podem buscar. Então, ele está lá junto, isto é serviço de convivência. Né? Agora, ele simplesmente fazendo ali a decoração, fazendo a lembrancinha e o recorte, o EVA, o TNT, né? Aí terminou maio, ufa, né? O coitado às vezes levou até para casa porque não dava conta de fazer tudo. Aí vem o junho violeta, e aí ele começa tudo de novo. Então, não é só isso, né? Não é isso. O educador, ele tem papel fundamental, afinal, né? Se ele vai fazer com que esses usuários, né, vai contribuir, né, buscando que esses usuários superem a vulnerabilidade pela qual ele foi inserida no serviço de convivência, ele precisa estar com o usuário, ele precisa estar dialogando com este usuário, ele precisa estar trazendo conhecimento para este usuário. Né? Participar das reuniões da equipe para o planejamento das atividades, das avaliações, dos fluxos. Né? Então, quem não faz ainda uma reunião semanal com a sua equipe, e quando eu falo equipe, não é só técnicos, é junto do educador, do oficineiro, do professor, é importante que se faça aí esta agenda. Por quê? Porque precisa a equipe sentar, fazer um feedback do que foi trabalhado na semana anterior com estes usuários, as facilidades, as dificuldades, é importante todos serem ouvidos, ter este momento de fala. O técnico junto ali já contribui dizendo da necessidade de encaminhamentos, traz alguma orientação, alguma informação da família que é pertinente, né? Ou se coloca à disposição para verificar algo no sentido de melhoria. E também já projetam, né? Começa ali o planejamento para a semana seguinte. E aí, na outra segunda-feira, novamente, né, um feedback do que foi e uma projeção do que será trabalhado nos próximos encontros. Então, este momento de fala é um momento que, sim, é muito difícil, às vezes, nós tirarmos para pararmos e conversarmos todos juntos. Mas ele acaba que não vai gerar tantos contratempos se não fizermos. Um educador que não se sente ouvido, ele começa a se sentir desmotivado. E, às vezes, é falta de diálogo. E isso acaba acontecendo, projetando no trabalho com o usuário. E aí a gente tem uma equipe fragilizada, que um não entende o outro, um está decepcionado com o outro, um se sente sozinho, não se sente apoiado, o técnico não se sente respeitado, e por aí vai. Porque faltou o quê? Diálogo. Né? E aí são tantos contratempos que podem surgir daí, que atrapalham o mês inteiro, né, o andamento de todo o serviço, sendo que nós poderíamos criar esta reunião uma vez por semana, que é um momento programado justamente para isso, para falar, para desabafar, para expor, né? Porque é o momento que eles vão compartilhar anseios, angústias, dificuldades. O técnico está lá ouvindo, vai trazer algumas informações, algumas palavras de conforto, vai se prontificar a verificar algo. Né? As coisas são morosas, não são decididas da noite para o dia, mas o fato de falarmos e o fato de sermos escutados é muito importante. E é claro, né, além disso, juntos, um trabalho vai surgir um trabalho melhor para com os usuários, certo? Ah, Andréia, mas daí a gente faz o quê? Dispensa os usuários? Não pode. Né? Então, uma sugestão. Se vocês têm oficineiros, tem um voluntário, tem alguém que possa ficar desenvolvendo uma atividade recreativa, né, uma atividade na quadra com essas crianças neste momento da reunião, né, possibilita que vocês façam aí esta conversa num período da manhã de uma segunda-feira, por exemplo, certo? Acompanhar com regularidade os encaminhamentos realizados no âmbito do serviço, né? Então, assim, nessas reuniões, o técnico já informa, recebemos os encaminhamentos tais, né? Alguns ficarão em fila de espera,
o encaminhamento do fulano de tal, ele já vai iniciar. É importante vocês saberem que ele tem alergia, é importante vocês saberem que ele está no espectro do autismo, ele é TEA, né? É importante vocês saberem algo da saúde dele, né? Não vai abrir amplamente, mas algumas informações que são importantes com o educador, que está lá no dia a dia com aquele que vai chegar, né? É importante partilhar. E também, né, que o educador também vai dizer lá, eu penso que ele já pode ser desligado, ou eu penso que, né, é melhor nós mantermos, né? Então, também essa troca de informações nessas reuniões. E o acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentais específicos, como lista de frequência, ata, sistemas eletrônicos próprios, né? Então, assim, não é chamada, mas é chamada da escola? Não, mas a gente precisa ter um controle para saber quem está frequentando e quem não é? Porque na correria do dia a dia, no final do mês, se eu pergunto para o educador quantas vezes o Pedrinho faltou, ele nem vai lembrar, né? Mas, se ele tem ali anotado, ele vai olhar ali onde ele registrou a frequência, ele vai dizer, ele faltou tantos dias no mês, tantos dias em 15 dias, certo? Então, este controle é importante, por quê? Porque se ele não está indo, algum motivo precisa ser verificado, né? E aí o técnico pode, né, fazer essa verificação, uma tentativa de um WhatsApp, não deu certo uma ligação, continua não dando certo talvez uma visita domiciliar, um contato com o técnico lá no CRAS que acompanha a família dessa criança que está faltando, né? Então, porque se uma vez ele foi inserido e está sendo acompanhado, não se justifica ele não estar lá. Se eu estou acompanhando, eu sei que ele está vindo ou não, se ele está frequentando ou não, né? E é importante que ele esteja frequente, sim. Quais pessoas precisam estar no serviço de convivência, né? Então, assim, não vamos confundir serviço de convivência e oficinas. Oficinas, todos que querem, se tiver a vaga, podem participar. Serviço de convivência, 50% precisa ser público prioritário, que tem prioridade, que passa na frente na lista de espera, né? Então, quem vai dizer se o adolescente é prioritário ou é demanda espontânea é o técnico do CRAS, que vai avaliar e vai dizer se é prioridade ou não. Quando ele manda o encaminhamento para o serviço de convivência, neste documento vai lá escrito se é prioritário ou se é demanda espontânea. Prioritário, prioridade. Precisa estar lá. Muitas das vezes está completo, né? Eu tenho 25 crianças. É um grupo grande. Mas a situação dessa criança, ele não pode ficar esperando. Então, eu vou ter 26 crianças no serviço, porque ele é prioritário. Agora, se chega o encaminhamento e é demanda espontânea, né, porque a pessoa quer participar, ela pode entrar numa lista de espera. E surgindo a vaga, ok, vai participar. Mas o nosso olhar tem que ser muito atento para que as prioridades estejam frequentando. E quais são essas prioridades? Então, a resolução do Conselho Nacional da Assistência Social, de janeiro de 2013, ela coloca crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de isolamento, em trabalho infantil ou dele retirado, convivência de violência ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos destas medidas, situação de abuso ou exploração sexual, com medidas de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência, certo?
Então, existem muitos questionamentos, né? Por que esta pessoa está aqui no serviço? Por que esta criança está aqui? Por que este adolescente está aqui? Né? Este adolescente, ele é cadeirante, então é o lugar dele. Né? Porque ali fala a vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Então, é esses que nós precisamos atender e trabalhar, certo? Esta informação, ela vem do técnico do CRAS para o técnico do serviço de convivência. Mas nada impede também que o técnico do serviço de convivência abra para o educador esta vulnerabilidade, o porquê dele ser prioritário. Né? Não precisa trazer dados, informações, né, esmiuçar informações, mas é importante que ele saiba por que está ali, porque é o educador que está planejando as suas atividades, né? E ele tem que trabalhar de acordo com as necessidades e as demandas destes usuários, certo? E essas informações são trocadas quando? Naquela reunião que eu estou sugerindo para que vocês façam no seu serviço de convivência. Agora, falando da importância do domínio teórico-metodológico. Relação profissional. Intervenção voltada para a finalidade e objetivos específicos de acordo com as diretrizes da política da assistência social, certo? Então, muito cuidado com os seus valores próprios. Uma vez que eu tenho afeição por um determinado partido político, né, frequente determinada igreja, né, siga determinada religião, ela é de acordo com as minhas escolhas, com as minhas vivências, com os meus valores próprios. E isso não deve em nenhum momento ser cogitado dentro do serviço de convivência. Então, aquela pessoa que gosta, né, de hinos, cânticos, muito cuidado de trazer isto para dentro do serviço de convivência. Né? Porque eu estou trazendo algo que é de meu agrado, não de todos os meus usuários. Né? Então, não vamos pecar. Vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado no serviço de convivência, né? Que são as capacidades, né, as competências atreladas aos eixos. É isso que eu preciso trabalhar. Né? Temáticas, assuntos, campanhas pertinentes da política da assistência social. O que eu penso, o que eu gosto, o que eu pratico é meu. E isso fica no portão quando eu entro para fazer o meu trabalho no serviço de convivência. Certo? Muito cuidado, né? A gente tem aí um público grande hoje, LGBTQIA+, né? Eu não concordo, mas é eu, de acordo, né, com o meu entendimento. Mas eu preciso atender o meu usuário, atender igual a forma como eu atendo todos, certo? E por aí vai. Então, deixa essa reflexão, né, de que quando nós vamos para dentro do serviço de convivência, né, nós deixamos tudo isso de lado, certo? Outro tópico, aprimorar cada vez mais a prática profissional, né, não ter um trabalho vazio, empírico e sem propósito ou direção clara. Então, o que eu coloco aqui para vocês? Técnicos e educadores que vão desenvolver atividades com os usuários, eles precisam ter um repertório de mundo. O que é um repertório de mundo? Quais os filmes vocês estão assistindo? Quais os programas que vocês têm acompanhado na TV? Quais as séries? As mídias sociais. O que você tem acompanhado nas suas mídias sociais? Quais vídeos vocês têm assistido? Qual conteúdo vocês têm consumido? Quantas pessoas que defendem os direitos humanos vocês seguem? Que fala sobre diversidade?
que fala sobre inclusão. Quais conhecimentos você adquiriu na sua faculdade, ou nos seus cursos e nas suas capacitações que você traz e aplica no seu dia a dia com seus usuários através das atividades? Então, a gente precisa ter isso. É constante. Tem um desenho ali no slide que ele coloca reflexão, teoria e ação. Isso é uma praxis. Nós precisamos sempre desenvolver a praxis. Então, eu vou planejar, buscar, coletar, né, o que é importante ao trabalhar, quais as atividades e instrumentos que eu vou utilizar para trabalhar essas questões, né, essa teoria, e eu monto meu planejamento e vou lá e aplico com os meus usuários. Depois, eu sento novamente e faço uma reflexão de tudo o que aconteceu. Quais atividades deram certo? Houve participação? Eles compreenderam? Eu atingi os objetivos que eu queria? Né? Sim, não? Não. Então, eu vou novamente buscar na teoria, novamente vou estudar, vou ler, né? E aí desenvolvo novamente um novo planejamento para um novo encontro. Né? Sabe aquela coisa de quando vocês estão fazendo algo, trabalhando algo lá no grupo, e alguém te faz uma pergunta e você diz, neste momento eu não tenho informação. Aí o que você fala na sequência? Vou buscar e no próximo encontro eu vou trazer para você a resposta. Isso precisa ser este ciclar mesmo da setinha do desenho. Né? Então, a minha praxis é isso, reflexão, teoria, ação, reflexão, sempre. Tá? Praxis, constante e incessante movimento de construção do conhecimento. Né? Então, é aquilo que eu coloquei já para vocês. Para que o meu trabalho seja efetivo nos grupos, eu preciso ter esses 3 instrumentos em mãos. Tá? Então, esta é a receita. Vai dar certo 100%? Não. Mas nós precisamos ter essa estrutura. Aqui do lado no desenho, os eixos, é um cartão de competência dos eixos estruturantes. Estes eixos que precisam ser trabalhados no serviço de convivência. Então, não precisa ter dúvida, o que eu vou trabalhar? O que eu vou desenvolver com os meus usuários? Esses 3 eixos. E dentro desses 3 eixos, existem diversas competências que nós precisamos desenvolver. Muitos lugares trabalham primeiro o eixo eu comigo, depois ele vai para o eixo eu com outro e todas as suas competências, e depois o eu com a cidade e todas as suas competências. Eu prefiro trabalhar sempre com os 3 junto, porque acaba que nós vamos abordar competências através de uma atividade que aborda os 3 eixos. Né? Então, aqui está a chave para o que eu preciso fazer com os meus usuários, desenvolver com os meus usuários. Esses 3 eixos com essas competências. Onde eu encontro este cartão, Andréia? Este cartão, ele está no caderno de perguntas frequentes, nos anexos, no final, na página 233. Então, uma dica, imprime esse cartão. Tenha este cartão com você no seu caderno. Sempre quando você for planejar, você utiliza, né, junto ali com você. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as atividades que você está pensando. Por exemplo, trabalho infantil. Este é o tema que você precisa abordar agora. E aí, o trabalho infantil, você vai colocar lá no seu desenvolvimento, passo a passo das suas atividades, que você vai, por exemplo, trazer um vídeo, depois você vai fazer uma dinâmica, aí você vai propor uma roda de conversa, aí, posteriormente, no próximo encontro, eles vão produzir cartazes, né? Eles vão para fora, vão fazer alguma atividade ao ar livre sobre trabalho infantil. Mais para frente, eles podem confeccionar o catavento, né?
Aí depois você pode passar um filme sobre isso e vai encerrar com todos eles indo até a frente da prefeitura, falando com o prefeito sobre, né, a importância de falarmos de trabalho infantil, né, entregar para ele algo que foi produzido ali durante os encontros, e aí esses cataventos vocês vão fixá-los, né, todos ali no gramado na frente, para chamar a atenção da população. É um exemplo, né? E aí eu vou olhar esses eixos estruturantes, né, e eu vou olhando competência por competência, quais as competências que eu estou trabalhando com todas essas atividades que eu planejei, entende? Então, por isso de ter junto com vocês. E aí vocês vão colocar no planejamento de vocês, que com essas atividades, de acordo com o tema trabalho infantil, vocês abordam o eixo eu comigo com as competências, e aí vai listar as competências, né? O eixo eu com outro, lista as competências, e eu com a cidade, né? Por exemplo, o eixo, vamos supor que agora vocês estão trabalhando o Junho Violeta, né? Vamos fazer uma segunda opção. O Junho Violeta, no final, o educador colocou, né, no encerramento dos encontros sobre esta temática, o educador colocou que vai fazer uma caminhada de conscientização, né, sobre o combate às violências contra a pessoa idosa, certo? Então, só desta atividade da caminhada, vamos pensar, se essas crianças, esses adolescentes estão participando desta caminhada, uma das competências do eixo eu comigo é a automotivação. Ele se motivar para fazer algo em prol de algo ou de alguém. Vocês vão ler lá que fala sobre isso, né? Porque tem a descrição embaixo ali, pode ver. Tem lá eixo eu comigo, aí em negrito tem as competências e daí a definição de cada competência. Podem buscar lá que vai estar escrito mais ou menos isso que eu falei agora. Então, eu vou estar trabalhando o eixo eu comigo dentro da competência automotivação. No eixo eu com os outros, uma das competências é a empatia. Então, durante todo o momento que eu trabalhei, né, veio anterior a esta caminhada, né, sobre essa conscientização da questão da violência contra a pessoa idosa, o meu objetivo é que as crianças e adolescentes se coloquem no lugar dessas pessoas, né, do seu avô, da sua avó, né, da sua tia idosa, né, que não quer que essas pessoas sofram essas violências, né? Então, ele está tendo o quê? Empatia. Né? Ele está se colocando no lugar dessa pessoa idosa e está percebendo que isso não é bom, que isso não é legal para ele, né? Se não é legal para ele, não é também para os idosos. Então, né, ele está usando da empatia, uma vez que é dentro do eixo eu com o outro. Então, eu também estou abordando o eixo eu com o outro. E também, pensando no eixo eu com a cidade, uma das competências é o direito e deveres. Então, enquanto eu trabalho lá na sala com as crianças e os adolescentes sobre os direitos da pessoa idosa, né, eu também estou trabalhando com eles no momento da caminhada, da passeata, da caminhada, né, o direito dele de exercer, né, a sua opinião, o seu posicionamento frente, né, à conscientização das pessoas no entorno do serviço de convivência, no bairro, no território, enfim, onde for feita esta caminhada. Percebe? Então, precisamos trabalhar dentro dos eixos, desenvolvendo competências. Então, são essas competências que a gente trabalha. Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, automotivação, né, no eu com o outro, por exemplo, cooperação, sociabilidade, né, eu com a cidade, participação ativa, pertencimento. Então, criem o hábito de ter este cartão de competências junto, para que vocês entendam o que é que vocês estão trabalhando através das atividades suas, né, as competências e os eixos, porque é isso que precisa ser trabalhado, tá? É o que está posto. Então, a gente não precisa criar nada além disso. É seguir o trabalho desenvolvendo todas essas competências. E aí, para que eu saiba que este usuário foi inserido no serviço,
e ele já pode ser desligado, qual é a régua que eu tenho para saber se ele está evoluindo ou não? Então, de alguma forma, eu preciso fazer uma avaliação. Essa avaliação é uma avaliação interna, né? É uma avaliação sua para que você perceba o desenvolvimento do seu usuário. Então, quando o usuário chega, você vai fazer uma avaliação e quando existe a possibilidade de avaliar para desligamento, você vai fazer outra. E aí você compara, né? O que contém essa avaliação? Os eixos, as competências, né? Então, se você trabalhou todas essas competências no período que ele esteve ali, mas mesmo assim ele continua com dificuldade na questão da autonomia, por exemplo, do eixo eu comigo, né? Não é importante, então, novamente retomarmos com o grupo, porque provavelmente mais colegas ali precisam desenvolver mais atividades sobre autonomia, né? E aí eu retomo novamente, né? Faço novamente um trabalho, né, que traga atividades sobre autonomia, né? Então, é importante nós termos os eixos estruturantes, né, uma avaliação inicial e final e um modelo de planejamento. Então, esses eu vou disponibilizar para vocês posteriormente. Então, vocês podem ver aqui, eu trouxe maior o recorte, né, do cartão de competências. Então, o rosinha é o eu comigo, e aí embaixo, em negrito, são as competências. E aí, dentro dessa competência, ele, né, esmiuça ali, explica o que é que seria, né? Então, autoconhecimento, aprender sobre quem é e aceitar-se, né? E daí tem o verdinho, que é o eu com os outros, e o lilás, que é eu com a cidade. Mas, Andréia, está escrito ali no início o cartão de competências e objetivos do serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos, tá? Ignorem isso, tá? Tranquilamente, por minha conta e risco, ignorem. Eu não entendi o porquê está só de 0 a 6 anos, porque no caderno, vocês vão procurar, ele explica melhor sobre isso. Então, todas as idades, criança, adolescente, jovens, adultos e idosos, é esses 3 eixos, o eu comigo, o eu com o outro e eu com a cidade, ponto. Aí, ali no azul, tem um eixo que é eu com quem cuida de mim. Então, este eixo, ele é específico para a idade de 0 a 6 anos, certo? Ele está ali no meio, né? Houve essa confusão ali, mas que fique claro que crianças acima de 6 anos e, consequentemente, adolescentes, jovens, adultos e idosos, é o eixo eu comigo, eu com o outro, eu com a cidade. É os 3. E com crianças de 0 a 6 anos é somente, não somente, mas, né, tem este eixo específico que é o eu com quem cuida de mim, certo? Que ele já direciona para esta faixa etária. Ok? Ó, a avaliação é um modelinho que eu vou enviar para vocês. Então, o usuário chegou para o serviço, foi inserido no seu grupo, né? Calcula aí uma semana, você já, né, acompanhando esse novo adolescente, essa nova criança, idoso, enfim. Aí você já tem condições, né, de fazer esta avaliação inicial. E aí você pode sentar junto com o técnico ou fazer somente o educador e depois repassar para o técnico no momento da reunião, ou na própria reunião vocês podem todos juntos com oficineiros, professores, fazerem junto, que é o ideal. Ali ele tem por que ele foi encaminhado, né? Qual é o motivo prioritário, e aí vem o eixo eu comigo. E ali embaixo na tabela tem as competências. Então, por exemplo, a primeira competência na tabela é autoconfiança. Aí, o que a gente observou de autoconfiança do Pedro que foi inserido semana passada? Ah, eu percebi que é boa. Ah, para mim está ótimo. Ah, excelente, ele é muito autoconfiante, né? E marca o xizinho. Eu fiz a avaliação, montei a avaliação, mas eu sou contra ela. Por quê? Porque eu penso que nós não podemos reduzir, né, todo um comportamento de uma pessoa em marca X, né? A gente não define uma pessoa em bom, ótimo, excelente.
né? Mas aí ali do lado eu coloco observação. Então, interessante seria se fosse tudo descritivo. Mas imagina você fazer tudo descritivo de 30 crianças, né? Tem educador que acompanha não só crianças, mas também tem grupo de idosos, adolescentes. Ideal seria, né, que fizesse de todos de forma descritiva. Mas na observação é importante pontuar algo ali que é interessante, porque quanto mais informações você fornece nessa avaliação inicial, quando você for fazer a final, vai te facilitar, né? Não deixar somente o X, se ele é bom, ótimo, excelente. Não reduzir essa criança somente a isso, né? Aí vem na sequência, né, a outra competência, autocontrole, marca o X e faz observações, né, descreve sobre isso. Ah, eu percebi que ele tem autonomia, ele realiza as atividades propostas, ele não precisa de ajuda, por aí vai, né. Aí logo embaixo tem o eu com o outro, mesma situação, né, vem as competências e o último eu com a cidade, né. E aí põe a data, assina o educador, assina o técnico, né, e deixa isso arquivado para que quando, né, for cogitado da possibilidade de desligamento ou algum questionamento da evolução desta criança, né, você tem o pontapé inicial, né? Então, nós recebemos ele desta forma. Estamos trabalhando os eixos e competências, né? Mas, porém, precisamos de mais um tempo para que ele, né, seja trabalhado dentro de todas, ou ele tenha apresentado dificuldades ainda em assimilar algumas, sobre como, por exemplo, responsabilidade, na questão da resolução de conflitos, na questão de respeito, né? Então, nós vamos continuar trabalhando com ele, né, para que futuramente, né, ele tenha passado por todos, tenha absorvido isso, tenha melhorado, né? O usuário, ele não pode sair da mesma forma que ele entrou, porque aí não se justifica estarmos lá. Porque se nós não fizermos nada neste período, neste percurso que ele esteja conosco, né? Então vamos pensar sobre isso. Então, este é o modelo da avaliação, este é um modelinho de planejamento, né? Esse planejamento aí é de todos os encontros, né? Você pensa, tem um encontro na segunda-feira da semana que vem. Então, você vai colocar ali a data, né, o período, o grupo, a pessoa responsável, né, o educador, qual que é o tema que vocês estão trabalhando, quais são os eixos estruturantes, né, as competências, e aí, quais os objetivos que você tem com as atividades que você vai desenvolver, né, desenvolvimento das atividades. Aí vai listar todos os recursos utilizados, né, e vai fazer no final uma avaliação. Monta primeiro o desenvolvimento das atividades. Dica. Aqui é o que eu falei, trabalho infantil. Então, eu acho que eu vou pesquisar um vídeo, depois eu vou fazer uma dinâmica, depois eu vou fazer uma roda de conversa, eles vão fazer produção de cartazes e isso. Nesse encontro vai ser isso, né? Ou eles vão produzir o catavento, por exemplo. Então, montei ali as atividades. Aí você vai para os objetivos. O que eu quero com essas atividades que eu coloquei, né? Eu quero que eles alcancem o quê? O vídeo é para quê? O vídeo, né, o objetivo, despertar o interesse pelo tema que será trabalhado. Ele assistindo o vídeo, ele vai entender que é sobre trabalho infantil. E daí também eu já consigo, tendo as atividades listadas, quais são as competências que eu vou estar trabalhando, que eu vou olhar lá na minha colinha, né, no meu cartão que eu imprimi, e os eixos. Os recursos, é importante listar tudo. Então, se eu falei que eu vou iniciar com um vídeo, eu tenho que baixar esse vídeo, porque pode acontecer no dia que a internet pode falhar. E aí? O que eu faço? Então, baixar este vídeo, ver se a TV, o data show está funcionando, né? A dinâmica, né? O que vai utilizar nesta dinâmica? Vou fazer ela dentro da sala ou fora da sala? Vou fazer fora da sala. Mas se estiver chovendo, aí eu vou trazer ele de novo para a sala, aí eu vou precisar fazer o quê? Né? Para que tenha um espaço. Né?
Produção do catavento, né? Então, o que eu vou utilizar de material, de cartolina, de color set, tesoura, cola, palito, enfim, quantidade que eu vou precisar, né? Porque aí você montou este planejamento, você já pensou tudo que você vai precisar antecipadamente. No momento seu de planejamento, você vai até o depósito, já vai separar tudo que você precisa, deixar já organizado para segunda-feira. O que não tem ali, você vai mostrar esse planejamento para o técnico e ele vai buscar em outro local, talvez emprestar de outro equipamento, talvez exista a possibilidade de comprar, de adquirir, né, tudo isso antes da segunda-feira, né? Por isso já se diz planejamento, para que no dia você se preocupe tão somente em desenvolver tudo que você planejou, né? E a avaliação, é importante o educador ter um momento para que ele possa sentar, né, sozinho, e ele possa refletir os objetivos que eu coloquei lá em cima no meu planejamento. Eu fui lá e apliquei, deram certo, surtiram efeito? Por que nem todos quiseram participar? Será que era uma atividade interessante? Por que será que não quis? O João ficou calado, né? Por que será que o João ficou calado? Esse é o momento de reflexão onde o educador ele vai fazer esta avaliação no geral do desenvolvimento daquilo que ele planejou. É o momento também que ele vai listar ali que o Pedrinho disse que faz um mês que não vai para o colégio, né? Porque ele está indo vender ou pedir no centro da cidade, né? E esta informação, talvez, o técnico não tenha, de que este menino não está frequentando o colégio, né? Então, tudo isso são coisas importantes que o educador tem este momento de reflexão, de sentar, pensar, anotar, para que no dia da reunião, olha só a importância da reunião, ele passe também essa informação para a equipe técnica, certo? Falando um pouquinho sobre a metodologia, a importância, continuando, né, do domínio teórico-metodológico, evitar repetir velhas receitas que nem sempre se adequam mais à realidade, pois ela é dinâmica e não estática, tá? Então, assim, nós nunca vamos trabalhar com o mesmo público, certo? Então, eu não posso criar um planejamento e todo ano usar o mesmo. São pessoas diferentes, são realidades diferentes, são vivências diferentes, por isso da constância do educador neste conhecimento de mundo. Lembra que eu falei, né? Então, a gente precisa adequar e fazer conforme a realidade dos usuários que nós temos hoje. Pegar, né, algo pronto do colega, também não. O colega é um grupo, o seu é outro, né? Então, muito cuidado nisso. Estudar previamente, né, os temas a serem tratados, né, porque eu preciso, né, ter conhecimento daquilo que eu vou trabalhar, né? Porque eu só consigo transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu me aproprio, né? Então, constância no estudar também, né? Tem que ter aí esse comprometimento. Andréia, você falou que tem que ser trabalhadas as capacidades dentro dos eixos. Sim. Né? Também, né, a gente pode, sim, pensar quais as capacidades e eixos que nós estamos abordando dentro de, por exemplo, temáticas. Né? Se é definido pela equipe de vocês que vocês vão trabalhar com temas, temas serão trabalhados. Existe também, aqui eu coloquei como exemplo, o calendário do SUAS, que é das colegas do Serviço de Convivência Descomplicado, né, que traz lá o janeiro branco, o fevereiro vermelho, o março da mulher, e por aí vai. Então, assim, pode trabalhar campanhas? Pode trabalhar calendários? Pode trabalhar temáticas? Pode, tudo pode. Mas as atividades precisam conversar com os eixos e competências, entendem? Então, é isso, né? É esse o time, né, que a gente precisa ter, certo? E quem que define isso daqui? A equipe no início do ano? Não. Quem define isso é o técnico junto com o educador, junto com o usuário. O principal interessado aqui é o usuário, né? Então, promovam, se vocês pensam
né, em projetar aí um cronograma para o próximo ano, por exemplo, quando estiver chegando próximo do final do ano, faça uma assembleia com os usuários. Olha que bonito, eles vão se sentir muito importantes de participar de uma assembleia, né? E aí você pode confeccionar plaquinhas de concordo, não concordo, né, com aquela mãozinha. Enfim, né, educador técnico tem muita criatividade. E aí, vocês vão, explicam para eles que é um momento, né, de construção do calendário, das temáticas, dos assuntos que serão estudados no próximo ano, e que vocês precisam da participação deles, senão não vai dar certo, né? E realmente, isso é a verdade. E aí vocês podem, né, ir trabalhando isso, jogando o que já foi trabalhado, por exemplo, né? Olha, a gente falou sobre trabalho infantil. Vocês lembram o que foi trabalhado? Ah, professora, eu lembro. A gente fez cartazes, né? Ah, professora, lembra que a gente foi lá falar com o prefeito, entregou um panfleto que a gente produziu, a gente colocou os enfeites na frente os enfeites de catavento na frente da prefeitura, no gramado, né? E aí, vocês acharam bacana? Vamos manter essa temática para o próximo ano? Sim ou não? Eles levantam a plaquinha, né? E aí vocês vão decidindo o que vai manter, o que vai retirar. Daqueles que são mais falantes, né? Eles podem colocar, talvez, para vocês outros assuntos que também eles pensem ser interessantes, né? E aí o mais bacana no final é vocês registrarem isso em ata, né? Explicando o porquê da ata, por que a gente registra, né, essas ações, essas reuniões em ata, e eles assinam, né? A importância deles assinarem, né, porque eles estão entendendo que eles participaram deste processo de decisão, né, e também lá na frente, vamos supor, ele não quer participar, olha o instrumento que você tem, mas lembra? A gente fez uma assembleia, você participou da assembleia, lembra? Vocês fizeram juntos, vocês, né, concordaram, tá aqui assinado o nome de vocês, né? Então, vamos fazer uma nova assembleia daqui a 6 meses e a gente retira ou não, né? Sempre negociando nesse sentido, né, de escolhas, de tomada de decisões, né? Porque este é um processo de serviço de convivência que nós estamos trabalhando eles para a vida adulta, né? Vida adulta é isso. Às vezes, naquele momento, nós escolhemos algo, depois nós nos arrependemos, mudamos de ideia, mas precisamos seguir, porque foi acordado, né? Eu não posso hoje iniciar no ambiente de trabalho, não gostei, desistir, né? Eu preciso, pelo menos, cumprir com aquilo que foi combinado. Então, a gente está trabalhando eles para o futuro através, né, de uma simulação de assembleia. Eu tenho uma experiência minha de um adolescente, que era um adolescente, assim, que era bem conhecido no colégio, né, porque várias vezes ele ia para a secretaria, questão de comportamento, e no início com a gente também, a gente teve o embate da questão do comportamento, mas, né, eu digo para vocês que com o tempo a gente alinhou com ele alinhou com a gente. Mas nós fizemos essa assembleia, né, a assistente social me ajudou, né, foi anotando, e aí, quando eu fui colher a assinatura dele, ele olhou a ata, né, ele falou, nossa, esses livros de capa preta, professora, porque ele me chamava de professora, esses livros de capa preta, eu sempre assinei que era coisa ruim, sempre era coisa ruim sobre mim. E agora eu estou assinando, mas é porque é coisa boa, né, porque eu participei e eu decidi. Olha só, né? Então, assim, são detalhes que a gente deve prestar atenção, que essa construção sempre no serviço de convivência, ela é com eles, é junto com eles, tá? Limites do educador e usuários. Então, os combinados, construídos, pautados em diálogo, na negociação, na vivência democrática, né? O contrato de convivência, o passo a passo das questões dos limites, das regras, né? Então, é muito importante, sempre no início do grupo, fazermos esses combinados. E esses combinados não é algo que eu já venho falando, não é algo pronto que eu tenho, que o educador vai trazer. Ele vai ser construído junto com eles, justamente pela mesma lógica da ata que eu já dizia para vocês. Uma vez que ele constrói junto, né,
A atividade em si é a construção do contrato, né? Eles vão colocar o que eles pensam ser legal de fazer no serviço e o que não é legal, né? Então, regra é uma coisa muito pesada, mas vocês podem fazer os combinados. E aí, uma vez que os combinados são decididos, eles escreverem os combinados na cartolina, né? Vai da criatividade de como fazer e manter esse combinado sempre na sala de atividade, num local visível, porque sempre vai acontecer alguém quebrando algum combinado. E aí você para a atividade que você está fazendo e retoma combinado, né? Partindo da mesma ótica, né? Compromisso, porque fomos e fizemos juntos, precisamos cumprir, né? Então, se vocês entendem que, né, esse combinado já não se aplica mais, então, né, no mês tal, nós vamos sentar novamente e vamos refazer os combinados, né? Então, não fica uma coisa imposta a eles, mas que até que chegue aquele momento de refazer esses combinados, precisa se seguir o que já foi decidido, e foi decidido por eles, né? Então, quando fica muito claro para as crianças e adolescentes desta forma, o educador, ele passa a ser uma pessoa parceira, né, e começa este vínculo entre educador e usuários, né? E aí fica mais fácil a convivência, porque, vamos supor, o educador planejou algo tão bacana para aquele dia, né, e o Pedro começa a tumultuar a atividade, né? E aí você continua mantendo a ideia de que você precisa dar continuidade ali na atividade do planejamento, porque foi isso que você pensou e se preparou. Mas vamos combinar que se você continuar insistindo nisso, o menino vai continuar tumultuando, ele vai atrapalhar, não vai fluir, não vai acontecer da mesma forma. Então, melhor eu guardar o meu planejamento e, nesse momento, vamos novamente falar sobre combinados, repassar os combinados que foram feitos. E, principalmente, quando chega colega novo, né, sempre que houver uma briga, houver uma contravenção daqueles combinados, precisa retomar. Nossa, Andréia, mas tem que ficar fazendo sempre isso? Precisa sempre ficar fazendo isso, tá? Então, tem que ter este cuidado e esta visão, né, de que tudo que nós fazemos, para que eles realmente queiram participar e se sintam parte, eles precisam ser ouvidos, precisam ser escutados. E aí eu digo para vocês, é de grande importância que os educadores estejam atentos ao fato de que o trabalho implica neles também. Então, se eu exijo atitudes e posturas dos meus usuários, eu tenho que olhar para mim enquanto também estou lá no serviço de convivência, né? Se eu quero que meu adolescente seja pontual, eu, funcionário, também tenho que ser pontual, né? Eu tenho que ir para o grupo no horário correto, eu tenho que terminar no horário combinado, né? Se eu disse para eles que se eles fizessem tal coisa, eu iria fornecer algo, eu tenho que fornecer algo, eu tenho que cumprir com a minha palavra, eu tenho que estar de acordo com combinados. Então, muito cuidado nisso, porque às vezes a gente cobra deles, mas a gente também não dá o exemplo, não faz, né? Questão de assiduidade, né? Questão da ética, e por aí vai. Quanto à organização do tempo e do espaço, a preparação do material com antecedência, importante a destinação de um tempo, é aquilo que eu já falei, né? Então, providencia tudo que vai precisar com antecedência naquele momento que você sentou para montar o seu planejamento. Por quê? Porque se você vai para a sala, né, e aí você começa a falar sobre a atividade, e você diz, agora prestem atenção, esse vídeo é muito interessante, faz, né, toda uma fala para despertar o interesse para o vídeo, e aí você liga a TV não funciona, né? Então, eles começam a produzir o catavento e aí não tem palito suficiente, não tem cola, aí você sai da sala, volta, sai da sala de novo, volta, ou fica mandando algum adolescente que, né, poderia estar ali produzindo, ele tem que ficar indo e voltando para buscar em outro espaço, né? Então, você também mostrar essa organização, essa disciplina, essa responsabilidade, esse profissionalismo, né? Porque eles percebem, eles entendem, né? E o tempo. Então, a presença junto aos usuários, ela precisa ser aproveitada ao máximo. Então, tudo isso que você planejou, organizou, é antes, para que realmente você se dedique para desenvolvimento da atividade, certo?
O trabalho de formação de crianças e adolescentes no serviço não pode ser meramente uma ocupação do tempo, ao contrário. O tempo precisa ser totalmente aproveitado para que os resultados apareçam e sejam efetivamente uma fonte de crescimento e transformação. Então, o planejamento é justamente para isso. Né? Eu estou planejando, mas vamos supor que a minha roda de conversa, eles não interagem tanto. Eu sei que o perfil do meu grupo, da minha turma, é um perfil mais quieto. São adolescentes que não gostam de falar tanto. Né? Então, pode ser que a minha roda de conversa não leve o tempo que eu estou pensando. Pode ser que seja um tempo menor. E aí, se eu já for dando continuidade nas próximas atividades que eu planejei, vai sobrar tempo no final. E aí, o que faz com esse tempo? Normalmente, os imprevistos acontecem nesses momentos que eles não têm nada para fazer, né? Estão ociosos. Então, eu já vou pensar em mais uma atividade. Se render a roda de conversa, perfeito. Se não render, eu tenho um plano B aqui para utilizar, certo? Olha, coloca ali, a sobra de tempo geralmente aponta para um trabalho inconsistente e sem a disciplina da avaliação de planejamentos constantes. E o espaço? Então, a ambientação é outro fator estruturante do trabalho. Um espaço desorganizado, sujo, mal cuidado, transmite essa mensagem para o grupo. Ao contrário, um espaço organizado, limpo, bem cuidado e principalmente que expõe e valorize de forma harmônica as produções individuais e coletivas, tá? E também da questão de utilizar a roda ou círculo para as atividades. Então, assim, gente, a minha sala, onde eu desenvolvo as minhas atividades, ela precisa ser um espaço acolhedor. Né? Muita coisa na parede anexada confunde, né? Traz um ambiente desorganizado, sujo. Para não errarmos, né? Tentem colocar como decoração decidido junto com eles e produzido por eles, tá? Isso também é importante. Aí você faz aquele cartaz lindo e maravilhoso da Turma da Mônica, sobre aniversariantes, põe lá na parede. Quando você olha, alguém rasgou a ponta do cartaz, né? Então, assim, provavelmente, se a gente faz o cartaz com eles, dos aniversariantes, eles vão cuidar daquilo que foi feito por eles. Consequentemente, eles não vão estragar, vão destruir. Tá? Então, vamos produzir com eles, para eles. Olha que bacana fazer um mural para deixar exposto as atividades deles sobre determinado tema que você explorou. Eles grafitarem uma parede, pintarem uma parede, né? Personalizar a parede de acordo com a turminha, o grupo, o nome do grupo, as cores que o grupo gosta, né? Tudo isso sendo construído junto. Então, não é o educador ir lá e fazer tudo pronto e recebê-los com tudo pronto. Não, mas vamos valorizar feito por eles, né? Feito deles para eles, né? E aí é isso que fala. Né? Tira o que é velho, o que não ocupa, né? Deixa espaços amplos, limpos, aconchegantes. Né? Recentemente, uma colega foi na escola, que agora estou na Secretaria de Educação, e as crianças estavam em contraturno, escola isso, né? Eles estavam em contraturno, as atividades estavam sendo desenvolvidas num lugar, numa sala que servia de depósito, né? Então, a criança estava sentada ali numa cadeira que não era uma cadeira específica para ele sentar, era uma criança pequena, com uma cadeira, uma carteira enorme, e também ela tinha que dividir espaço com caixas, com arquivos, materiais que estavam ali, né? Então, que espaço acolhedor é esse, né? Que espaço é esse que eu estou propiciando? Né? É um espaço agradável? Né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Não estou dizendo que tem que ter ar-condicionado, ventiladores, né? Aí depende de cada município, mas eu ter esse cuidado de que tudo que for feito ali dentro, né, seja produzido pelos usuários, certo? A importância disso, de criar essa identidade com eles. Eu finalizo aqui esse primeiro momento, né? Agradeço a atenção de todos vocês, fica um pouco extenso, né? Mas eu penso que é importante nós falarmos sobre isso, me coloco à disposição para que, né, tendo dúvidas, me chamem no WhatsApp, me chamem no
no Instagram, e eu estarei conversando com vocês e brevemente disponibilizando o segundo módulo. Até mais!